Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cícero Feijó. Hoje eu estou aqui com um vídeo sobre uma apresentação de uma palestra que eu dei. Na verdade, eu dei essa palestra em dois eventos essa semana, né? Nessas semanas que passaram agora de dezembro ali. Um deles foi o primeiro DevFest em Porto Alegre, tá? Obrigado pessoal do DevFest aí por ter me dado essa oportunidade incrível de falar durante o evento, tá? Das pessoas que foram lá me ouvir. O TDC Experience em Porto Alegre também, então foi uma experiência sensacional, muita gente, muita galera bacana, um networking incrível, tá? E eu quis trazê-la aqui para você porque os eventos eles não foram gravados, eles não foram transmitidos dessa vez. E eu disse, pá, mas é um assunto bacana, né, de a gente conseguir é, discutir um pouco, transmitir e deixar aí algumas provocações aí para quem está utilizando a inteligência artificial aí no ambiente de desenvolvimento, principalmente no front-end. Antes de mais nada, obrigado para vocês por estarem aqui no meu canal, por estarem aqui me assistindo também. Não esquece de curtir o vídeo, deixar os comentários e também se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades, né, e ajudar a disseminar esse conteúdo aí que eu gosto tanto de trazer para vocês, tá? E a gente poder também efetuar uma troca de conhecimento aí na comunidade, beleza? Bom, pessoal, o assunto aqui justamente é a inteligência artificial no front-end, tá? E a ideia é de trazer um contexto de aceleração, acelerando o MVP sem abrir mão da engenharia de software. Então, o ponto que eu estou trazendo aqui justamente, que me motivou para esta palestra, tá? É a nossa questão, né, do uso da inteligência artificial aqui nos ambientes de front-end. Antes de mais nada, aqui eu vou passar cada slide que eu tive, mas muitos de vocês já me conhecem, tá? Eu sou desenvolvedor especialista no Sicredi há 2 anos. Eu trabalho como instrutor ali e no desenvolvimento de pessoas há mais de 15 anos, tá? E sou desenvolvedor aqui, eu botei 20 anos, mas estava calculando, já passou dos 25. Eu comecei lá em meados de 99 com o desenvolvimento front-end e estou aí, né, agora cerca de 26, 27 anos já de carreira na área de desenvolvimento. Ministro cursos para iniciantes, para veteranos, curso de especialização. Eu tenho esse canal que vocês estão assistindo, que agora esse mês chegou a passar os 3.000 inscritos, tá? Então mais um agradecimento aí para o público que está me assistindo. Atuei em empresas aí de grande porte como Terra Networks, HP, a Asium e outras, né? Do mercado voltado sempre para web, ok? O que me motivou a trazer esse contexto, trazer esse assunto aqui da palestra? Eu comecei com a construção de 2 projetos pessoais. Um deles tem um vídeo no meu canal que é utilizando o V0 para construir o meu website. Eu acabei fazendo o vídeo, eu acabei dando continuidade no projeto depois. E o outro é porque eu sou um cara que eu sempre fui muito conectado com atividade física, né? Já fazem mais de 10 anos que eu me conecto com a área, né? Academia, musculação, atividade física diariamente, tudo mais. E eu sempre planilhei os meus treinos, né? Treino, alimentação. Só que chega no momento que a planilha tem que estar com acesso ao arquivo, mesmo sendo web, é trabalhoso de preencher. Eu disse, vou montar um aplicativo. Meu sonho é sempre ter um aplicativo para mim, pelo menos, tá? Não pensei em disponibilizar no mercado ainda. Mas se for montar um aplicativo do zero, acelerando ele com inteligência artificial e vamos ver como é que vai ser os percalços aí no andamento do desenvolvimento. Desenvolvi banco de dados, a parte de API com Node.js e Express, banco de dados MySQL e um front-end utilizando React. Não utilizei Next, utilizei React puro, tá? Ali com Vite, com React Router. Essa é a receita básica ali para construir uma aplicação web. Só que ela é um PWA, uma aplicação que roda diretamente no celular via browser, só que ela fica com a carinha da aplicação porque ela roda full screen, né? Então eu quero montar um vídeo também explicando como configurar, algo muito simples, né, de fazer essa questão de aplicações que rodam direto no celular com front, tá? Bom, entendendo um pouquinho o nosso paradigma aqui, como é que começaram as coisas antes da inteligência artificial, né? Lá nos meados de 99, mas não meados de 99, só, né, há 3 anos, 4 anos atrás, como é que funciona a escrita de código, né, o paradigma de escrita de código? Nós começávamos aqui com um desenvolvimento inicial, né, mergulhava dentro do projeto, procurava no Google ali Stack Overflow pelo help, pela estrutura inicial, lia a documentação, procurava soluções de problemas que a gente encontrava na implementação em fóruns como Stack Overflow, aplicava isso na nossa base de conhecimento e conseguia desenvolver, né, e resolver essas dificuldades, esses desafios ali efetivamente, tá? Então, basicamente, o fórum era visto como uma sugestão de caminho e não a fonte da verdade, era um caminho para ser guiado. A revisão de código é o que sustentava o conceito desses testes, então eu dependia de eu revisar o código que eu implementei, outras pessoas do time revisarem ali através de uma pull request, por exemplo.
Havia muitos cenários que as respostas não estavam nesse fórum, então a gente focava muito em pensar, em resolver, pegar outras soluções prontas e adaptar para o nosso contexto. E era necessário recorrer muito a algoritmos, às vezes em outra tecnologia, em outra linguagem, para poder aplicar. Então, vou pegar um exemplo para vocês. Eu trabalho com React, estou utilizando um Context API ou um Redux, né, para implementar uma solução. Eu vou lá e encontro aquilo que resolve o meu problema, mas em Vue.js. Vue.js não usa Redux, ele usa Opinio, por exemplo, para gerenciamento de estados. Eu tinha que entender aquela solução e trazer aquilo ali, adaptar para o meu contexto, para a tecnologia que eu estava utilizando, né, na minha aplicação. Então esse era o comum, o Stack Overflow ali como pai de todos os desenvolvedores ali e das outras tecnologias que a gente tinha. Já na era da IA, de 2, 3 anos para cá, como é que as coisas começaram a se modelar? O meu setup inicial é abrir o VS Code e já pedir para a inteligência artificial começar a criar a estrutura base dos meus arquivos, né? Então, cria para mim um projeto em React, cria para mim um projeto com essas páginas assim, assim, assado, conectando numa API. Eu já dava construção, já dou um prompt de construção inicial para esse projeto. As demandas e correções de funcionalidades e fixes que a gente tem também é tudo via prompt. Então, estou com um problema no teste, preciso renderizar a tela, preciso que ela se ajuste numa resolução de tanto por tanto. Tudo isso via prompt. O código, não necessariamente, mas o código ele é um pouco mais revisado com alguns cuidados que a gente tem que ter com a IA. A gente sabe que isso está se perdendo também, depois eu vou mencionar. E o meu código era aplicado dentro do nosso Codebase, ou seja, ele sobe lá para dentro de um pull request, do merge request, e ele entra para dentro da nossa stack de desenvolvimento, homologação e por aí vai, né? O que está acontecendo e qual é que é as coisas que eu tenho notado, né, nessa questão do uso da inteligência artificial no dia a dia? É justamente que os desenvolvedores eles estão dando mais crédito à inteligência artificial do que ao modelo tradicional, né? Então, a gente não tem tanta exploração e não investe tanto tempo para desenvolver uma solução manual. Eu peço para a IA num prompt e muitas vezes eu acredito fielmente que aquilo que ela construiu é o que eu preciso, tá? E aí começa a dar um outro efeito colateral, que é o que a gente chama da síndrome do impostor. Eu já passei por isso, tá? Então é um ponto que eu trago para vocês, eu peço que vocês reflitam. Nós passamos, o desenvolvedor ele passa a desacreditar que ele sabe. Então, justamente mais um motivador dessa palestra aqui para vocês e desse conteúdo que eu estou gravando é que eu mesmo, com mais de 20 anos de carreira, eu cheguei no momento que eu estava pedindo tanta coisa para a inteligência artificial que eu comecei a duvidar do que eu sabia. Eu sei que é só criar uma pasta, criar um arquivo, criar essa configuração. Eu disse, não, mas eu vou pedir para a IA que ela vai fazer melhor que eu. Ok? Então a gente começa a desacreditar que a gente sabe. É um ponto para ter um cuidado já, né, pessoal? Um ponto de atenção ali, um pain point que a gente tem levantado bastante. Tá? Confia-se na implementação gerada pela IA, nós pedimos para a IA gerar os testes e a gente confia nesses testes criados por ela. Então, aquele ponto que eu falei para você sobre revisão de código é uma coisa que começa a se perder um pouco aqui também. Aqui deu uma cortadinha no slide, mas ali o nosso mestre Splinter, ele está com, né, o Stack Overflow ali embaixo e acima ali eu tenho minhas inteligências artificiais carregando ele, ou seja, o Stack Overflow ele passou a ficar uma coisa um pouco mais deprecada, né? A inteligência artificial é o meu ponto de confiança agora. A IA, de novo, é o meu ponto de vista e a provocação que eu trago para todos que estão me assistindo. Ela se encaixa muito no nível de prototipação, prova de conceito, POC, né, a POC, e o MVP, o mínimo produto viável. É um ambiente onde o limites pode ser explorado de uma forma mais segura, ou seja, a partir do momento que eu levar isso para a produção, eu tenho que ter algumas regras, eu tenho que ter algumas condições de segurança que me façam conseguir escalar e manter isso para que não vire um legado perigoso. Então, basicamente, tem alguns fluxos que a gente costuma seguir, que eu vou passar um por um aqui com eles para vocês, que já é uma certa forma de uma dica de eu conseguir manter o conceito e o contexto de engenharia dentro da minha aplicação, tá? No meu desenvolvimento. Mesmo sendo uma POC ou MVP, eu tentar manter alguns cuidados para isso lá na frente, como nós sabemos, né? Uma gerência ou uma liderança pedir para botar isso em produção e dizer, não, tá bom assim porque está funcionando. E a gente ter problemas disso daqui no futuro. Então, basicamente, nós temos uma ideia, uma prototipagem rápida, um brainstorm e prototipagem com a própria IA. Isso pode envolver uma interface, isso pode envolver uma implementação, um desenho, um wireframe. Tá? O desenvolvimento do mínimo produto viável do nosso MVP, ou da POC, né? Em cima disso, nós começamos a observar o código construído, conseguimos pedir para a IA gerar e padronizar alguns componentes que ela pode ter deixado redundante ou não ter gerado de uma forma que fosse possível o reuso.
Os testes e a validação também, nós podemos ter orientação e orientar a IA para gerar para nós, porque a gente vai ter que conhecer a ferramenta, tem que conhecer o fluxo de uso, como as coisas funcionam, tá? Então é muito interessante nós instruirmos a IA em como construir os testes baseado em como a solução vai funcionar. E a interação e feedback contínuo, ou seja, uma melhoria contínua com o feedback da IA e através de construção de padrões para a IA seguir nas próximas interações, com a gente ou com outros desenvolvedores. Pegando um exemplo aqui então, pessoal, do primeiro item, tá? A ideação e a prototipagem rápida. A IA ela entra como um par nosso no desenvolvimento e na exploração de hipóteses e no design dessas soluções que a gente está seguindo. Gerar um wireframe, mockups, mindmaps e fluxos é uma coisa que também é adorável fazer por IA. Levá-la para dentro do Figma, utilizar ferramentas como Napkin AI, que é o que eu utilizei aqui para montar alguns diagramas, tá? Isso tudo nos ajuda a confabular e prototipar o desenho da nossa solução antes da implementação. Tá? Prompt para criação de componentes ou telas iniciais também são muito bem-vindos. Então, uma coisa que eu já gosto de bater o martelo desde o início é a construção de uma landing page. Eu posso simplesmente pedir para uma ferramenta, que eu vou mostrar depois as que eu usei, mas como um V0 da Vercel, um próprio chat GPT, para ele construir uma landing page em cima de algumas cores ou logotipos ou formatos, para mim posso. Mas o ideal é que eu seja mais específico e já coloque isso dentro do contexto do que eu estou trabalhando. Né? Então, cria uma landing page utilizando o React 19 e Tailwind 4. Tá? Não sou muito aberto, eu especifico inclusive dependências que eu quero que essa construção seja guiada. Justamente por quê? Para não perder tempo depois refatorando e evitar que fique alguns gaps no meio do código que eu possa deixar escapar. Que mais? A construção do nosso MVP, utilizando ação de ferramentas, como eu falei para vocês, um Copilot da Microsoft, do GitHub, o V0 da Vercel, o ChatGPT, isso tudo na criação do nosso code base, o nosso código base. O que eu preciso ali? Meu template inicial. O que eu vou usar e o que eu quero definir em cima desse template de construção da página. Esse template, inclusive, que depois pode virar um template dentro do próprio GitLab ou do GitHub, para ter outras aplicações que vão herdar, né, vão começar como ponto de partida a partir dele. Integração de boas práticas, então TypeScript, ESLint, arquitetura organizada, posso pedir padrões de código, posso pedir para ele já criar uma arquitetura baseada em domínios, uma arquitetura hexagonal, um clean code, um solid, baseado nos princípios do que eu quero, isso eu posso colocar na definição também. E eu posso também já pedir para avançar um pouco mais e ter as camadas, né, de abstração com APIs, já dizendo o que eu vou ter ali de headers que são default, o que vai ter default em métodos como post, delete, se vai ter retry e assim por diante. Tá? Então aqui tem um prompt básico também ali que seria configure um ESLint no meu código baseado no modelo do Airbnb. Então ele já configurar o arquivo de ESLint, instalar a dependência, já deixar tudo setupado para minha aplicação seguir essas normas, se for o modelo do meu projeto, se for um Google, se for coisas customizadas, por exemplo. Tá? Que mais? Geração e padronização de componentes. Então isso é uma coisa interessante também. Uma varredura geral na estrutura do nosso projeto e uma sugestão de melhoria da organização dos componentes. Depois que eu gero um código pelo V0, por exemplo, da Vercel, eu posso pedir no V0 ou no Copilot mesmo do GitHub, por exemplo, outra ferramenta de AI, que ele faça uma varredura, entenda o que ele possa melhorar, otimizar, e eu dou diretivas de reuso para esses caras. Então, criar componentes, páginas, estados que possam ser compartilhados, tudo isso para que a minha aplicação comece a ficar com uma manutenção um pouco mais efetiva. Tá? Gerar componentes de UI coerentes baseado em tokens de design system também é uma coisa muito bacana. Então, eu posso apontar para uma URL de storybook, eu posso apontar para um arquivo de definição SAS, eu posso apontar para um arquivo de definição dentro do próprio Node Modules, pedir para ele investigar a lib de design system que eu estou usando. Então aqui a gente tem o cenário de componentize o header dessa página para seguir o padrão de design de tokens do nosso design system. Tá? Então isso é uma coisa muito bacana de a gente conseguir direcionar também dentro da inteligência artificial. Interação e feedback contínuo. Depois que eu já tenho esse código pronto, eu posso também pegar um apoio, mesmo estando com, né, a questão toda da engenharia, que a gente vai seguir mais adiante, mas revisão de código, criação de documentação, que é uma coisa que a gente sabe que às vezes é um pouco chata, mas aqui a IA pode nos ajudar bastante.
e análise de código e logs sensíveis diretamente na pipeline. Então, aqui eu me aprofundo, eu fujo um pouco da nossa questão ali do front-end em si, mas eu já começo a entrar em nível de pipeline. É possível e é comum de acontecer integração com ferramentas de inteligência artificial diretamente na pipeline. Então, na minha esteira, no momento que eu estou fazendo um deploy, eu tenho um dos steps antes do deploy, de dev, o deploy de produção, daí isso depende da minha configuração e do meu contexto, tá? Mas eu consigo configurar steps, por exemplo, que utilizam inteligência artificial para analisar o meu código, ver se não está entrando nenhum dado sensível, um token, um usuário, uma senha, alguma coisa que possa ser interpretado e que possa ser utilizado nisso dentro de próprios logs do Nginx ou do Apache, por exemplo. Qualquer informação que está sendo passada mais sensível via query string, isso eu consigo dar diretivas para ser analisado pela inteligência artificial. Tá? Aqui eu deixo um pouco mais simplificado, mas o prompt, por exemplo, que é muito comum é eu criar uma lib utilizando a IA e pedir para ela documentar essa lib e os métodos, né, o contrato que tem desses métodos da lib, bem como criar um arquivo de OpenAPI para uma API específica, ou a mesma coisa também criar um Swagger, né, para conseguir fazer os acessos a uma API que eu tenha baseado em cima dos métodos da API e dessa lib que eu estou disponibilizando. Então, isso é uma coisa muito bacana a nível de documentação também. Tá? Quase chegando no final, testes e validação, né? Configuração de teste unitário, passa as diretivas também. React Testing Library, Jest, Cypress, o que eu tiver interessado em usar no meu projeto, eu passo para IA. Quanto mais assertivo eu for em relação a isso, mais fácil de eu conseguir modelar e treinar ela para o meu código ficar do jeito que eu estou esperando. Tá? O ponto que eu falo para você sempre aqui é que, pô, Cícero, tu está mostrando como é que usa IA, para que ela serve, qual é que é as vantagens. Não, não é exatamente isso, galera. O ponto que eu estou querendo trazer é que eu pedi para a IA criar, seguindo aquelas diretivas que vocês veem de aplicações que são vendidas na internet ou treinamentos, que é crie seu aplicativo do zero, seu software as a services, né, o SaaS, sem saber nada de código. Isso é muito simples e muito fácil de vender. Mas no momento que eu preciso especificar, e se eu entender logicamente a base, o alicerce de tudo, isso facilita muito a minha vida. Pegar uma aplicação pronta é quase impossível de conseguir manter ela depois, porque eu não vou conhecer o que tem ali dentro. Então, por isso que é interessante eu saber o que eu estou usando e saber pedir o que eu quero que a minha inteligência artificial use para criar a nossa aplicação, entenderam? Geração de mockup, de fixture para desenvolvimento de testes também é uma coisa muito bacana. Tá? Então, por exemplo, ele cria testes para esse componente garantido que ele seja renderizado e garantido que os eventos de clique aconteçam. Isso são coisas que são fáceis de pedir, são fáceis de a gente conseguir revisar também na construção do nosso código. Feito isso, para entender um pouquinho aqui, parece que os slides foram mal feitos, mas estão cortando por causa daquela tarja, tá, que eu coloco ali embaixo do nosso vídeo. Mas não está cortando nenhuma informação. Das ferramentas que eu usei de mercado para fazer alguns testes e chegar até aqui, eu usei o V0 da Vercel, o Figma, né? Tive conversas com o pessoal do Figma também sobre o futuro deles com a parte de inteligência artificial. Isso é um tópico bacana de conversar uma outra hora. Lovable, Locofy AI, Bubble.io, Copilot da Microsoft, Copilot do GitHub e o ChatGPT ali, que é mais comum, né? Que foi por onde eu comecei. Copilot da Microsoft eu uso mais no dia a dia no trabalho e daí eu acabei utilizando agora, utilizo ativamente o Copilot do GitHub, tá? Entendam uma coisa, e aqui é mais uma provocação que eu trago na nossa conversa, né? A inteligência artificial não substitui o desenvolvedor. Ela encurta o nosso caminho até a entrega. Levem isso com vocês para a gente não cair naquele cenário da síndrome do impostor, por exemplo. Permitindo que o engenheiro invista tempo no que realmente importa: arquitetura, experiência e qualidade. Então, é muito bacana criar uma estrutura de projeto, mas em certo momento se torna chato e eu não tenho tempo para aquilo. Então, se eu tiver um prompt que defina qual é que é a estrutura de projeto que eu quero que crie, com as dependências, versões, estrutura de linter, de validação, estruturação de código, isso já me adianta muito o meu trabalho. Com certeza esse prompt, se for reusado por outra pessoa, caso ela não use um template que eu criei lá no GitLab ou GitHub, ele vai ter a mesma efetividade que eu teria fazendo esse template, ou seja, eu vou ter um padrão muito próximo daquilo que eu já teria se fosse utilizado o nosso template que tivesse sido designado para a construção dessas aplicações. Tá? Então aqui tem alguns memes que a gente vê, vou passar por vocês, né? Eles acabam ficando um pouco sem graça depois, mas pensa comigo o seguinte, né? Por que você deletou as bases de dados de produção?
Aí, deu uma falhada no som aqui, se alguém estava assistindo ali, é que meu fone desligou. Fechou 20 minutos, ele desliga porque ele entra em stand-by, tá? Mas o detalhe, né? Por que você deletou a base de dados de produção? Você tem razão. Isso é uma coisa muito comum de a gente ouvir da inteligência artificial, né? Ela faz e de repente você diz que estava errado. Opa, mas tem coisa que não dá para dar rollback, por exemplo. Certo? A mesma coisa esse do cogumelo eu gosto bastante. Cogumelo é comestível? Sim. O cara vai lá e come o cogumelo e daí você está certo, é um cogumelo venenoso. Tu gostaria de saber mais sobre cogumelos venenosos? Né? E esse daqui do meio também é muito legal, porque tipo, mas por que a cicatriz está do lado da esquerda se o apêndice é à direita? Você está absolutamente correto, deixe-me tentar mais uma vez. Isso a gente vê muito quando a gente está trabalhando com inteligência artificial, porque ela segue com uma propriedade daquilo que ela está assumindo para vocês, que é muito comum no final das contas. Não, mas é tranquilo, eu faço de novo, eu errei, eu estava errado, mas nem sempre dá para fazer de novo. Certo? Então, quanto mais eu trazer a coerência da engenharia para a nossa aplicação, mais fácil é de eu conseguir ter um sucesso e evitar cair em percalços como esse dos memes aqui, mas a nível de código. Certo? Então, o que acontece nisso tudo? A IA ela entra para acelerar, mas quando a gente acelera demais, isso pode virar um problema, porque nós teremos problemas visíveis aqui em cima, mas abaixo disso tudo tem outros problemas muito maiores. Então, no final das contas, a IA ela gera uma solução mais curta, mas não necessariamente aquilo que ela está gerando é o que vai se tornar sustentável. Tá? Sem uma engenharia por baixo dos panos, o MVP que a gente faz ali em 2, 3 dias, coisas que a gente levaria 2 semanas para fazer, ele pode virar um legado lento dentro da nossa aplicação da nossa empresa. Né? Eu já vi cenários e eu vejo que tem muita brincadeira sobre isso, mas é uma verdade. Já existem vagas de contratações para desenvolvedores que trabalharem para dar manutenção em código gerado pela IA. Por quê? Porque foi um MVP que acelerou muito rápido, foi colocado em produção, começou a ter absorção dos clientes, né? O uso dos clientes, e agora começou a dar problema, não escala, e a IA não consegue corrigir, não consegue manter aquele código. Eu preciso do desenvolvedor experiente para ir lá e começar a reescrever algumas coisas e escalar performaticamente esse sistema. Tá? Então, código sem arquitetura, um acoplamento forte com muita repetição de código, falta de controle, testes muito superficiais. Isso é muito bacana, essa questão dos testes, porque foi uma pergunta que me fizeram numa das palestras. Nem sempre os testes que a IA faz são testes coerentes. Ela está testando, às vezes, um texto, está testando um falso positivo no teste de vocês. E o desenvolvedor se impressiona e disse: Nossa, a IA está cobrindo 80% do meu código e está com 160 testes aqui em questão de minutos. Mas quanto que isso me dá de garantia que não vai acontecer uma regressão, uma falha de alguma coisa que eu mudar agora e vai estragar outras que já estavam resolvidas? Então tem que ter um determinismo ali no momento de criar esses testes, de monitorar e entender o que está sendo feito pela IA. Não basta só pedir para ela criar e confiar no que está escrito. Tá? Outra coisa muito forte é a dependência de modelo. Né? A IA pode criar um modelo tão engessado, tão atrelado, que ele serve muito para aquele momento, mas depois ele não escala. Falta de rastreabilidade, falta de observabilidade naquele modelo, de ver como é que eu consigo fazer um rastreio tanto de fluxo de navegação de usuário, como também de problemas que estão acontecendo da saúde da minha aplicação. Né? Então, tudo isso acaba entrando no tópico principal da nossa conversa. Por que a engenharia continua sendo uma coisa essencial? Né? Os conceitos e bases que a gente vê na faculdade, na vivência do hands-on, eles garantem que a gente vai usar a tecnologia com mais precisão, com mais responsabilidade e uma capacidade real de resolver problemas complexos. Então, tudo isso se torna um alicerce. A nossa engenharia de software, que é o que a gente está vendo aqui nesse telhado, ela é composta, logicamente, não só por esses pilares, mas eu tenho que ter um conhecimento de lógica, de estrutura de dados, arquitetura de sistemas, complexidade algorítmica, paradigmas de programação, tudo isso envolvido de uma forma que eu consiga sustentar a minha aplicação. Lembrem-se do que eu falei lá anteriormente. A IA é meu par. Ela anda lado a lado comigo, mas eu não dependo dela. Eu uso ela como um apoio para algumas coisas, um suporte, uma aceleração. Tá? Então a IA, no final das contas, ela está atualmente muito no cenário de ela gerar resultado, ela não gera arquitetura. Ela não entende o contexto do nosso negócio e muito menos o domínio de legados. Né?
Então, por que estou construindo uma aplicação em React porque eu tenho que plugar esse MFA do React numa aplicação em Angular? A IA não sabe por que eu tenho um legado em Angular. Para aquela é tudo muito simples, é só uma definição. Mas eu vou ter particularidades, eu tenho diversas versões diferentes de Angular, de React dentro do meu codebase. Como é que eu lido com isso? Por que as coisas são assim? Certo? Sem a nossa base sólida, o desenvolvedor ele vira um executor de prompts. Então, aquilo que é vendido no mercado de construa a sua aplicação sem saber nada de programação é justamente a execução de prompts. Tá? Então, ele não cria soluções, ele executa, simplesmente escreve o que ele quer e a constrói, mas ele não sabe o que está por trás daquilo ali. É muito importante saber ler, questionar e validar o que a IA propõe. Tá? Então, nesses cenários das construções das aplicações que eu trouxe para vocês ali, foi muito comum eu chegar na mão. Isso não faz sentido. Né? Por que está assim? Isso não... Essa configuração que tu fez não pertence a essa versão dessa lib, isso era usado na versão anterior. Ah, desculpe, é mesmo. Mas o desenvolvedor que não conhecesse aquela lib que está usando como dependência, ele não saberia questionar isso. Isso já ia ficar um legado lá para trás, um débito técnico de uma coisa que pode daqui a pouco, por uma vulnerabilidade, uma obsolescência, acabar, né, denegrindo a performance do meu projeto. A IA aumenta a produtividade, mas ela exige que vocês continuem tendo pensamento crítico técnico. Por quê? Por que não assim? Por que não do meu jeito? Por que não faz desse outro jeito? Me dá outras opções. Como é que eu refatoro? Como é que eu melhoro? Tudo isso são questionamentos que a gente consegue fazer diretamente, né, dentro da criação do nosso projeto. Aqui, pessoal, vai ter no meu site está disponível os slides, tá? Eu vou deixar o link do meu site dos slides aqui no nosso vídeo também. Mas tem um artigo e 2 vídeos que eu gravei justamente falando sobre isso, tá? O uso da inteligência artificial também na criação e alguns outros problemas que na época, há 2 anos atrás, eu cheguei a encontrar quando a gente escreveu esse artigo, eu e a Morgana aqui. E esses 2 vídeos que eu tenho aqui dentro justamente para um sobre uma palestra, que era sobre o mesmo conteúdo do primeiro artigo, e o segundo foi utilizando o V0 da Vercel. E aqui a gente entra num cenário que é um problema ainda existente, que é a bidirecionalidade na geração do código versus a manutenção do código. Qual é que é o ponto que eu quero chegar com vocês aqui? Quando eu construo a minha aplicação com inteligência artificial de ponta a ponta, ela funciona muito bem na maioria dos casos, tá? Se eu pedir uma manutenção pela própria IA, ela gera essa manutenção para mim, implementa feature, corrige bug e assim por diante, tá? Vou pegar o cenário aqui da V0 da Vercel. Mas, da mesma maneira, acontecia isso quando começou a surgir no mercado há 20 anos atrás o Dreamweaver e o FrontPage. Com o Dreamweaver da Macromedia, eu conseguia chegar a construir uma página com ele, não um nível de inteligência artificial, mas construía arrastando e soltando alguns componentes ali de forma, ele gerava as tags HTML para mim. Eu pintava com uma paletinha de cores as coisas ali, gerava um CSS para mim. Eu tinha uma opção lá, conectar uma base de dados MySQL, ele gerava um PHP com uma conexão só me perguntando de dialogs ali, usuários, senha, host do banco. Fazia query para mim. Só que no momento que eu ia lá e editava aquela query na mão, ou trocava uma sintaxe do PHP, ou simplesmente ia lá e definia novas classes CSS, ou trocava as cores na mão, a ferramenta não conseguia mais se achar. Ou seja, eu conseguia ter o sentido de ida, mas não o sentido de volta. O bidirecional não funcionava. E é o mesmo cenário que a gente encontra dentro da inteligência artificial hoje. Tá? É muito comum pegar ferramentas como o Locofy, como o V0 da Vercel, e construir a aplicação nele, e lá e mexer no código no Codebase, o V0 ele não consegue ler o que está no meu GitHub e trazer de volta. Tá? Vamos pegar mais um cenário. Eu construo uma aplicação usando uma inteligência artificial qualquer, tá? Dessas mais nível low code assim. E ela conecta numa API, faz as requests, lista os registros em ordem alfabética para mim. Eu vou lá manualmente, tem um bug em produção que eu tenho que limitar aqueles registros de 100 para 10. Eu não vou lá na IA porque naquele momento eu não tenho uma IA, não estou com a minha licença, eu vou conectar no terminal SSH, vou entrar no arquivo do Git lá, vou trocar o page limit daquele cara para 10, vou salvar e vou subir. Tá? Vou trocar a ordenação, alguma coisa assim. String de conexão com o banco, botar um try-catch. A IA simplesmente, normalmente, né, nos cenários que eu acompanhei, ela ignora isso. Então, no momento que vocês tentarem fazer uma nova atualização, ou ela não vai pegar, ou ela vai pegar o que ela tem e vai sobrescrever aquilo que vocês fizeram. Tá? Outro cenário, né, existem a promessa
que a gente trabalhar do design to code, ou seja, eu consegui criar um design lá numa ferramenta como um Figma, e do Figma eu consegui jogar diretamente num codebase do GitLab, do GitHub, e desse cara conseguir disparar um hook que vai fazer o deploy dessa aplicação em dev até em produção para mim, ou seja, sem tocar em nada de código. Funciona perfeitamente. Mas no momento que eu tiver que resolver um problema, eu trocar nesse código e tocar uma definição CSS ou uma ordem de um componente, provavelmente, ou não necessariamente, o Figma vai conseguir entender que isso aconteceu e ele na hora que ele vai se perder, ele vai regerar o código do jeito dele novamente. Ah, Cícero, mas isso é um problema? Não, não tanto. Mas imagina que dentro desse código eu tenho um loop que eu fiz com for each no React para ler essa API. Ele não vai trazer isso junto, ele não vai interpretar esse for each, ele não vai conseguir botar as divs ou o componente dentro do for each para mim. Ele acaba se perdendo nessa bidirecional. E aí que entra o que? Entra a engenharia. Eu vou ter que resolver. Eu tenho que saber o que está lá dentro, eu tenho que entender o que está lá dentro, tem que estar no molde do que eu conheço, do que é uma coisa que dê para dar manutenção. Tá? Então isso é uma coisa muito importante de a gente ter em mente. Tá? Quanto a isso, a gente entra num outro cenário que é a luta pela padronização e reuso. Então, é muito comum a gente pegar diversas ferramentas que a gente nota que ela mistura JSX com TSX, bota um pouco em SAS, bota CSS, bota style dentro de tag, bota um Tailwind 4 com arquivo de configuração Tailwind config.ts do Tailwind 3, que não tem mais no Tailwind 4, né? Repetição de código, cria um botão aqui, cria um componente button que faz a mesma coisa, utiliza um button do design system, tudo misturado. Tá? Isso é comum de acontecer. Tá? Hoje está cada vez mais controlado, mas ainda é comum. Então, componentes criados e usados parcialmente, componente que é criado e é usado só no lugar do código, ele não teria necessidade de existir porque não tem reuso. Tá? Outro cenário que a gente vê sempre, a inteligência artificial nem sempre vai gerar no que a gente quer. De novo, aqui não é pegação de pé, eu adoro o V0, um excelente produto para fazer prototipagem, tá? Mas ele gera em Next. Eu não tenho necessidade de trabalhar com Next no meu dia. Eu gosto do React, eu gosto do React puro, com React Router, eu não gosto das rotas dinâmicas do Next, eu não tenho nada de server-side rendering, não tenho essa necessidade. O que eu precisei fazer? Eu precisei entender o código que estava aqui, jogar para um repositório e lá junto com o Copilot eu pedi para ele começar a converter para mim. Eu poderia na mão, conseguiria tranquilamente. Aquela necessidade de dependência que eu falei para vocês da inteligência artificial, eu me peguei num dia que eu fiquei sem internet. Na internet não, eu estava com internet, mas a VPN não conseguia acessar o DNS da inteligência artificial que eu estava rodando no meu VS Code. E começou a dar um pouco de desespero. Eu disse, não, mas pera um pouquinho. Eu estou tão dependente assim que eu não consigo fazer nada sem inteligência artificial. Né? Não, vamos botar a engenharia para trabalhar. Como é que eu consigo desenvolver isso daqui e fazer? Posso pedir depois para ela dar uma revisada? Posso, não tem problema nenhum. Otimizada, alguma coisa assim? Posso. Mas se ela não voltar mais, a vida continua, a vida segue. Né? Então, dentro disso, pensem comigo, né, um conceito que eu gosto de trazer, que a IA ela gera blocos e nós, como engenheiros, nós encaixamos eles na estrutura certa. Tá? Então ela gera diversos blocos, a gente alinha com a nossa arquitetura, verifica a conformidade, remove código que não é genérico, né? Ajusta para contemplar um design system, refina esse código e deixa ele coerente com a aplicação que nós queremos construir. Tá? Dentro disso, o conceito que eu trago para vocês é que a engenharia ela não começa só a partir do momento que eu já tenho o código, ela começa antes mesmo da geração, começa no prompt. Então o que eu tenho que cuidar aqui? Prompt coeso, na criação da nossa aplicação. Tá? Então, aquilo que eu mencionei para vocês, eu quero uma aplicação com React 19, utilizando Tailwind 4, React Router 7, Vite 7, assim assado, utilizando estrutura de domínios que conecta com uma API utilizando FET, não vou usar o Axios. Tá? Vou especificar essas dependências, como acabei de citar, e aqui que está o pulo do gato agora. Né? Criar arquivos guia. Então, a partir do momento que eu consigo, se eu não tiver isso pronto já de ponto de partida, a partir do momento que eu consigo ter a estrutura que eu quero, eu posso pedir a própria IA, o Copilot hoje com o Cloud ali, ele tem feito muito isso, ele já cria para vocês, se vocês pedirem ou se deixarem ele já cria os arquivos de copilot.markdown.md para servir como um guideline para as próximas interações com a IA. Vou pegar um cenário aqui com vocês.
o que normalmente se usa num projeto Node, né? Um projeto React? NPM como gerenciador de pacote. Eu não gosto do NPM, tá? Gostava do Yarn e passei a preferir muito o PNPM agora. Só que toda vez que eu mandava atualizar uma dependência ou fazer alguma coisa de teste, ou rodar um teste, ou rodar uma atualização pelo Copilot, ele ia lá, npm install, npm run. Não, só um pouquinho, utiliza o pnpm. Fechava o VS Code, voltava ele, pá, npm de novo. Então o que, que eu pedi? Vai lá e cria um arquivo de configuração de inteligência artificial para agents e diz que o gerenciador de pacotes oficial para comandos e pacotes é o PNPM. Ele vai lá e coloca essa instrução de uma forma bem informal. Parece que é um documento para uma pessoa ler. Tá? Vou mostrar para vocês depois. E em cima disso, ele passa a seguir. Então toda vez que ele carrega, ele lá sabe aquele arquivo já está no mindset, digamos assim, ele vai rodar um PNPM, ele vai rodar um. A mesma coisa serve para definições de design system, de lint. Posso botar snippets de código com padrão, padrão de assinatura de escrita de funções, de tipagens TypeScript. Ah, Cícero, mas tem um ESLint para isso? Tem, mas eu consigo ser mais verboso dentro desse arquivo de configuração. Tá? Então eu consigo definir a arquitetura desejada, declarar restrição, não usa classe, né? Não usa classe, não usa style de components, não usa style no atributo como atributo do componente ou do elemento HTML, não usa SAS, usa só Tailwind, informa pattern que eu já tenho, né? Usa nosso hook de API client que funciona assim, com a documentação que está aqui, o design system que está com a documentação nesse storybook, consulta o Node Modules dele para ver as assinaturas e as tipagens dos componentes, tá? Instancia um botão do design system assim. Tudo isso eu consigo botar dentro desse arquivo. Especificação de dependências, usa React Router, usa Zustend assim, para estados globais, mas usa Context API para estados mais simplórios. Tá? Não usa dependência automaticamente, evite dependências, tudo que for dependência que ele sair utilizando. Vou pegar o caso do V0 de novo. Ele já sai usando uma série de componentes de design system lá, de preferência dele. Tá? Então usa o Lucid como ícones, ele usa os componentes do Radix, né, ShardCN. Então o que, que acontece? Não quero que tu utilize o meu design system, eu quero que tu utilize o Material UI, eu quero que tu utilize esses tokens aqui, tudo isso dentro desse arquivo de definição. Tá? O que, que eu posso ter dentro desse arquivo? Eu posso pedir para ela gerar esse arquivo para nós, posso dar um nome. Se eu der um nome muito diferente, eu tenho que pedir para no momento que ela iniciar a minha interação, pedir para ela entender e interpretar esse arquivo, tá? Eu posso botar os padrões de projeto, estrutura de pasta de criação, tá? Manualmente mesmo, ali um desenho de um tree ali do terminal ali dentro, ele consegue entender. Regra de design system, pontos positivos e negativos, né? E reaproveitamento de arquivos, de prompts para manter a consistência. Ou seja, eu posso dar essas definições, inclusive eu posso ter mais markdowns espalhados no código, que esse markdown auxilia muito. Hoje está meio default o Copilot fazer o parse desses caras no momento de dar as instruções. Tá? Quer ver? Daqui a 2 minutos vai desligar de novo meu fone. Aqui tem um exemplo, tá, pessoal? Tá curtinho porque não cabia no slide, mas aqui tem um link para download no PDF, tá? Que é o contexto do projeto passado. Vejam que é bem verboso, parece que eu estou escrevendo para uma pessoa, mas é a IA que vai interpretar. Tá? Então, guia de ferramenta para IA, para ChatGPT, Copilot, Code, gerar em código alinhado com padrões do seu projeto. Stack principal, tá? Opcional, o que usa? React Router é para rotas, Vite como bundler, não me usa outra coisa. Tá? React 19 com TS. Tá? Então, aqui dentro desse cara tem uma especificação bem maior do que a gente pode seguir com snippet de código, como falei para vocês, e assim por diante. Tá? Quase encerrando aqui, quem domina os fundamentos, a arquitetura e boas práticas transforma a IA numa multiplicadora e não numa muleta. Pensa comigo sobre isso. Tá? A IA não deve ser uma muleta, ela não deve ser um ponto que eu só consiga andar com ela. Ela tem que ser uma multiplicadora. Ela está lá, quando eu quero eu recorro, mas sem ela eu consigo sobreviver. Tá? Vou dizer a mesma coisa que eu deixei no TDC. Acreditem muito em vocês, tá? Vocês têm uma bagagem, vocês estão aprendendo, quem está começando agora, mas acreditem muito no que vocês conhecem e não desdeem do conhecimento de vocês para ser trocado por uma IA. A gente ainda não está nisso, eu duvido que isso vai chegar tão cedo no mercado a ponto de, mas eu estou começando IA, sabe mais que eu. Nesse caso, sim, então aprende com ela. Mas não usa só ela. Aprende com ela, constrói sem ela inicialmente para poder aprender. Quem já domina,
o mercado, já está há tempo no mercado, já está, né, fixado aí com a carreira e tudo mais, utilize os conceitos que aprendeu. Continue. Tinha cortado de novo. Né? Então continue utilizando, acredite em si que isso vai ajudar muito vocês no dia a dia, certo, pessoal? Bom, deu 40 minutos, foi mais ou menos o tempo da minha palestra, que eu falei um pouco mais. Pessoal, aqui está o meu site, professorfeijó.com.br, tá? Obrigado por assistirem o vídeo aqui. Fica à vontade de me procurar no LinkedIn, nos comentários aqui do vídeo, tá? Do YouTube. Ah, peço para vocês comentarem, interajam comigo, interajam entre vocês ali e fiquem conectados aí, se inscrevam para a gente poder compartilhar mais conteúdo em breve, tá bom? Obrigado, um grande abraço a todos aí, até a próxima e sucesso na carreira de vocês.